Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Como é bom ter sua companhia novamente aqui. Eu fico muito feliz de saber que todos os dias você está abrindo o vídeo para assistir o Ano Bíblico conosco, com a nossa família. E quando você faz isso, você faz parte da nossa família. Então eu quero convidar todos, antes de nós começarmos a louvar nosso Deus, a nos ajoelharmos para orar. Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra, reunidos, Pai. Te agradeço por essa família, pelos nossos amigos de casa que têm nos acompanhado. Que o Senhor possa estar nos lares deles, Pai, conduzindo a mente deles, ensinando, que o Espírito Santo, Pai, possa nos ensinar e todo dia aprendermos mais a respeito da Tua vontade. Peço também, Pai, que o Senhor desperte no coração de todos nós o amor pela missão, o amor por salvar almas, Pai. Nós todos estamos aqui apenas para esse propósito, para salvar nossos semelhantes. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor também coloque isso no coração de todos que estão em casa assistindo o Ano Bíblico conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como é bom louvar nosso Deus. E antes de nós irmos gravar nosso texto da semana, eu queria te contar uma história, né? Eu vou virar o contador de história aqui agora. Certa vez, um homem, ele foi quebrar lenha para o pai dele. O pai dele tinha pedido para ele quebrar lenha. E aí ele pegou e estava batendo, até que uma hora ele bateu e acabou se machucando e ele começou a xingar muito. E o pai dele olhou aquela cena e chamou ele num canto. E o pai dele disse assim, olha, pegue a lenha. Ele pegou. Agora bata o prego nesse pedaço de lenha. Ele bateu. Agora ele falou, você consegue tirar o prego? Ele, claro que eu consigo, é muito fácil tirar o prego. Ele tirou. Aí o pai dele disse assim, agora tire o buraco que você fez. Ele olhou e ficou, não tem como, pai. Assim é o pecado no nosso coração. Quando nós cometemos um pecado, nós colocamos o prego, você pode até tirar, mas o efeito vai continuar e é muito difícil tirar, muito difícil. Por isso, ele ensinou uma lição para aquele filho. Pense 2 vezes antes de você murmurar, antes de você cometer algum pecado, porque o efeito vai ficar. E para nós não cometermos o pecado, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Isso é muito importante. E o texto que nós estamos gravando é Hebreus 10, do 35 ao 39. Então, convido você e todos aqui a citarmos esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Amém. Eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar essa semana a gravar esse texto tão importante de Hebreus. Que Deus te abençoe e fique com o nosso estudo. Então, agora chegou um momento muito esperado por todos nós, e creio que por você também, que é de nós estudarmos a palavra de Deus, né? E ontem a gente estudou sobre o último rei de Judá, né? E realmente foi o último rei. Sabe por quê? Porque os juízos de Deus já estavam prestes a cair sobre o povo dele. E por que estavam prestes a cair sobre o seu povo? Porque o seu povo, que deveria ter ouvido as suas advertências e conselhos, acabaram rejeitando os apelos de misericórdia que Deus estava dando. E agora, o que Deus havia falado para o último rei acabou se cumprindo. Eis que Babilônia sobreveio a Jerusalém e acabou levando o povo de Deus cativo para uma nação pagã. E a gente vai discorrer ao longo do estudo como é que isso aconteceu. Por que que esse povo ele acabou sendo levado a uma nação tão grande, uma nação tão poderosa, uma nação que servia ao Deus verdadeiro, acabou sendo levado para uma nação pagã e acabou ali sendo escravos, sendo mortos e até mesmo sendo zombado diante de todos os deuses de Babilônia, até mesmo do rei Nabucodonosor. Bom dia, professor. Bom dia, você quer mesmo me cumprimentar? Fiquei aqui de espelho. Eu esqueci. Esqueceu, né, Lucas? Aí tem que voltar de novo, né? Não, tem que voltar não, deixa assim. Todo mundo tá vendo que você estava muito empolgado com o estudo, né? É verdade. E o que é que a gente estudou hoje na madrugada? Hoje nós estudamos o livro de Jeremias, o capítulo 36, 37 e o capítulo 38. E no livro Profetas e Reis, nós estudamos o capítulo 37, levados cativos para a Babilônia. Isso mesmo. Aqui parece um retorno, né? Uma retomada. Na verdade, Deus é tão sábio, quem planejou assim foi o Espírito Santo de Deus mesmo, que planejou o estudo bíblico, o ano bíblico dessa forma. Porque está sempre retomando para que a gente não esqueça a lição do dia anterior, né? Justamente. Então, aqui nós vamos retomar um pouquinho a história daquele momento em que o texto, o livro é lido, né? O livro é lido que Jeremias pede a Baruque que escreva, então eles levam no templo, o povo ouve, né, as lições, depois o rei e assim por diante. E aqui no capítulo 37 vem também apontando os detalhes de como esse cativeiro iniciou, né? Infelizmente, a falta de pulso, de caráter, de conversão de um rei orgulhoso fez com que toda uma nação entrasse, vamos dizer assim, num cativeiro dessa forma. Não era para ser desse jeito, né? Era para ser uma lição, para que eles aprendessem, para que os corações se rendessem a Deus, mas aí começou com uma batalha, né? Começa com uma guerra. Então vamos ver os capítulos de Jeremias? Isso, vamos. Capítulo 36 em diante, como foi que aconteceu isso? Bom, no capítulo 36, a gente tem o seguinte relato de que Deus enviou uma mensagem para Jeremias. Mas o profeta Jeremias ele estava impossibilitado de levar essa mensagem para o povo porque ele estava preso. É o que diz aqui no verso 4. No verso 4 não, desculpa. No verso 5, obrigado. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Verso 6, entra pois tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá
que vem das suas cidades. Então Deus enviou uma mensagem para Jeremias, mas Jeremias estava impossibilitado de levar essa mensagem para o povo. Então ele pediu para Baruque, que escreveu as palavras de Jeremias e levou esta mensagem para o povo. E perceba bem, professora, que Deus aproveitou o momento certo, pois foi um momento de um momento de jejum, onde o povo se reuniu, não só o povo de Israel, mas dos outros lugares que veio do reino de Judá, que acabaram vindo para Jerusalém e ali eles se congregaram. Então Deus aproveitou aquele momento para advertir a todas as pessoas. De uma vez só. De uma vez só. Foi por isso que o profeta pede, vai e anuncia para toda a cidade, para todo o povo, que eles vão estar em momento de jejum, vão estar ali reunidos. Então proclama essa mensagem contra eles. Aí a gente vai encontrar agora os príncipes impressionados, né? Isso. Porque aí eles veem que a mensagem que é lida, e aí eles pedem. Lê aqui para nós, né? No versinho 14 diz assim: então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selamias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e leia-os aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. Aí a gente vai encontrar depois esses mesmos príncipes, né, envolvidos lá com o rei, já não aceitando a mensagem. Mas nesse momento eles queriam ouvir. Isso, né? estavam ali interessados. Mas no verso 16, continuando a leitura do capítulo 36, diz assim, ó: tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se, atemorizados, e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Então eles sabiam o peso da mensagem que Deus deu a Jeremias. Não era uma mensagem que agradava a eles, era uma mensagem de juízo, que ia trazer sobre eles o castigo por causa dos seus pecados. Mas como a senhora falou, eles pareciam que estavam apoiando em um certo momento, né? Olhe, conte para nós essa mensagem, né? A gente quer ouvir essa mensagem. E pediram para falar, Isso. Mas ao mesmo tempo, aí no versinho 19, você pode ler. No verso 19 eles disseram assim: então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu, Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Eles sabiam do risco, né? Sabia? O perigo dar uma mensagem forte daquela, né? Isso. Uma mensagem de juízo. E olha só, não era uma mensagem fácil. Vocês precisam se render à Babilônia. Porque se não se rendesse à Babilônia, toda a cidade, todo o povo país, né? seria destruído, né? Morreriam. E aí o rei foi lá, ouviu a mensagem? Ele até ouviu. Um pouquinho, né? Ele até ouviu, né? Ele ouviu a mensagem, só que da mesma forma que a mensagem não era uma mensagem que agradava a eles, também não agradou ao rei também. Né? E no verso 20 diz assim: foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras que Deus deu a Jeremias, que ele passou para Baruque, Baruque escreveu. Agora os príncipes levam adiante do rei e lê diante do rei todas aquelas palavras. E o rei aceitou? Não, olha o versinho 24. Eu sei que você está ansioso para ler. Lê aí. O versinho 24. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Agora eu leio o 26. O 26 diz assim: antes deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ameleque, a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Então o rei, além de ter dado a ordem para prender Jeremias e Baruque, ele também acabou rasgando a carta que Jeremias escreveu e jogou no fogo. Só que a palavra de Deus não pode ser destruída pelo homem. Quando o homem tenta atrapalhar os planos de Deus, eis que Deus, mais uma vez, recria aquilo que o homem destruiu. Então, na continuação do capítulo 36, nos versos 27 em diante, Deus ordena que Jeremias reescreva a carta tudo de novo. Isso mesmo. Tudo de novo. E acrescentou algumas coisinhas. Isso, acrescentou algumas coisas. Não mais. Até porque o que Deus queria manter na mente do povo era: para vocês ainda há uma chance. Ainda para vocês há uma chance. Se vocês se arrependerem, se vocês se entregarem à Babilônia, vocês não serão mortos. Mas, entretanto, todavia, se vocês
não se renderem à Babilônia, vocês serão mortos. O povo não queria se render, era isso o propósito que Deus queria manter na mente deles. Se rendam à Babilônia, tanto se que rendam à Babilônia. Aqui o verso 24 que você leu anteriormente, era isso que Deus esperava. O texto não está aqui à toa, não é? Diz, não temeram, não rasgaram as suas vestes, né? Nem deram ouvidos, né? O rei e os servos não deram ouvidos, né? Isso. Pelo contrário, né? Resistiram. E muito. Resistiram Aí muito. nós vamos encontrar o rei se contrapondo à ordem direta e expressa de Deus, prende o profeta, né? Mas assim, judiaram bastante de Jeremias. Judiaram mesmo, viu? Coitado, foi jogado para lá, açoitado e colocado de uma forma assim terrível. E no capítulo 37, já no verso 11, vou ler aqui a partir do versinho 9. Assim diz o Senhor, não enganei as vossas almas, dizendo, sem dúvidas retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e se só ficassem deles homens feridos, olha só, mesmo que sobrasse só os doentes, né, os feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E o versículo 11 diz, e sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir a Benjamim. Isso aqui é uma parte bem interessante. O recado é, mesmo que não sobre nenhum caldeu, ainda assim vocês vão presos, não tem jeito, né? Aí Jeremias já deu o recado, agora eu comprei umas terrinhas, né? Vou lá para minhas terras. Porque Deus disse, construam, né? Plantem, construam, então eu vou para lá. E eles acharam que isso era uma forma de Jeremias desertar, né? Abandonou. Será que tem alguém aqui que levantou a mão ali? Tem? Ninguém? Não. E até porque, professora, quando a gente lê o capítulo 37, a gente vê que o povo de Deus estava se confiando no reino de Faraó. Que eles estavam pensando, Faraó vai... No reino do Egito, né? No reino do Egito, isso é mesmo. No reino do Egito, ele vai nos ajudar, nós teremos apoio neles. Só que, quando Deus lança uma sentença, aquela sentença se cumprirá de qualquer jeito. Foi por isso que Jeremias, nos versos 6 em diante, diz assim, então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Então eles estavam pensando que o Egito iria ajudá-los. Foi por isso que quando os caldeus souberam que o Egito estava vindo, eles até usaram isso de estratégia, né? Eles se afastaram ali de Aí o povo diz, agora estamos livres, né? Isso. Só que aí Jeremias diz, olha, eis que os caldeus se retiraram, mas eis que eles voltarão e não se retirarão, eles permanecerão porque eles levarão vocês para a Babilônia. Então, a mensagem central aqui desses capítulos que a gente está lendo é essa. Vocês vão serem tomados e se tornarem cativos de Babilônia. Não tem para onde fugir, não tem como correr. Por quê? Porque vocês rejeitaram todos os apelos de misericórdia que Deus deu a vocês. E por vocês terem rejeitado, as consequências, elas virão. Era isso que Deus queria dizer. Rendam-se. A minha paciência já esgotou, a minha graça já basta para vocês não querem. Então agora vocês não querem aprender do jeito correto em um tempo de paz, então vocês agora vão aprender em um tempo de aflição, em um tempo de guerra. De sofrimento. De sofrimento. Vamos avançar, porque agora no capítulo 37 vem todos esses detalhes, né, sobre como foi que isso aconteceu, né? Isso que você acabou de ler, o segundo parágrafo aqui da página 452 do livro Capa Dura, Profetas e Reis. Nós vamos encontrar essa informação, né? Quando os egípcios procuraram vir em socorro da cidade sitiada, que era a cidade de Jerusalém, e os caldeus, que também caldeus e babilônios, a mesma coisa, né? Os caldeus, com o propósito de afastá-los, abandonaram por algum tempo o cerco da capital de Judá. Mas isso era uma estratégia, né? Eles abandonaram porque eles queriam que as pessoas... vamos ficar tranquilos, né? Temos agora o Egito aqui a nosso favor. Isso. Mas aí eles baixaram guarda e os caldeus voltaram com força, né? E aqui na página 453, diz que exatamente isso. Esse cativeiro não era para a morte deles. Quantos problemas vêm na nossa vida que não é para a nossa morte? Quantas dificuldades vêm, né?
A gente às vezes fica assim, Senhor, olha só o que está acontecendo, o mundo está desabando na minha família, né? Sobre a minha casa, sobre a minha vida, mas o Senhor Deus diz, é para você aprender. Mas a gente não vai ouvir a voz do Senhor assim tão claramente, ele já fala pela palavra, então a gente às vezes pensa que tem que resistir de alguma outra forma, né? Isso. No finalzinho do parágrafo, da terrível resposta do profeta, que é o primeiro parágrafo da página 453, depois do texto que tem Jeremias 37, 9 e 10, diz assim, o remanescente de Judá devia ir em cativeiro a fim de que aprendesse através de quê? Da adversidade. As lições que tinha recusado aprender em circunstâncias favoráveis. Deste decreto do santo vigia não haveria Apelação. Última instância, né? Acabou a Não chance. tinha mais chance. Não tinha mais. Até porque também aqui nos dá uma lição de que quantas vezes Deus ele apela ao nosso coração, muitas vezes a gente rejeita igual o povo do passado, né? O fato de toda essa nação estar sofrendo, sendo oprimido e sendo levado cativo pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é o fato de que um rei orgulhoso não quis atender às advertências que Deus tinha dado a ele. E num parágrafo do livro Profetas e Reis, que no caso inicia... do rei Zedequias, Isso, né? do rei Zedequias, que era o rei no tempo em que Babilônia O rei acabou... de Jerusalém, né? De Judá. Isso. E foi o tempo em que Babilônia levou cativo o povo de Deus para a Babilônia. O rei não ousou manifestar. O parágrafo inicia-se assim, no livro Profetas e Reis. O rei não ousou manifestar fé abertamente em Jeremias. Embora seu temor o impelisse a buscar informação privada da parte do profeta, era demasiado fraco para enfrentar a desaprovação de seus príncipes e do povo por submeter-se à vontade de Deus, como manifesta pelo profeta. Então ele não queria, ao mesmo tempo ele queria ouvir o profeta, mas ao mesmo tempo ele também não queria atender a mensagem do profeta, porque ele tinha medo de o povo não apoiá-lo, dos príncipes não apoiá-lo. É por isso que ele ficava entre essas duas decisões. Eu ouço a mensagem de Deus através de Jeremias e sou zombado, escarnecido pelo povo, ou eu rejeito a mensagem e o povo fica ao meu lado. E por causa desse rei fraco e com a fé vacilante, ele não só sofreu, como também acabou levando toda uma nação a sofrer por causa do seu orgulho e da sua falta de fé em Deus. Tinha medo, né, do que os outros iriam dizer. Na página 457 diz que ele tinha receio. O texto é bíblico, né, que diz aí em Jeremias 38. Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Que me entregue na sua mão escarneçam de mim. Aí vem a mensagem do profeta para ele, não vão te entregar, não te entregarão. Aí, e ele ainda apela, né? Ouve, te peço, a voz do Senhor conforme a qual te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Ele não iria morrer. Isso. Que tristeza, né? Orgulho, aquilo, tentando agradar, fazer uma política, acreditou numa ilusão, porque se a mensagem era de Deus, como é que ele vai acreditar na ilusão, na mentira dos falsos profetas? Ele creu, e é interessante que o texto diz assim, ele nem confiava nos falsos profetas. Isso. Mas ainda assim, deu ouvidos aos falsos profetas. E no segundo parágrafo dessa página, 457, que fala justamente desse orgulho, né? O orgulho do rei que fez todo o povo perecer, diz que assim, até a última hora, Deus tornou clara a sua disposição de mostrar misericórdia aos que escolhessem submeter-se aos seus juízos, seus justos reclamos. Tivesse o rei escolhido obedecer, a vida do povo teria sido poupada. Então, foi por conta de orgulho mesmo. Né? Muito orgulho. Tristeza. E também covardia, que ele era covarde, né? Aqui no parágrafo diz que o rei acovardado sabia que as acusações eram falsas, mas para cativar os que ocupavam posição elevada de influência na nação, simulou crer em suas falsidades e entregou-lhes as mãos de Jeremias para fazerem com ele o que quisesse. Aquilo que a senhora falou, né? Que ele não queria perder a desaprovação dos príncipes, estava ali meio que fazendo uma política, né? E ele quis agradar a todos, mas acabou desagradando aquele que mais o amava e que estava ao lado dele, que era Deus. É isso mesmo. Você sabe que fraqueza é pecado? Fraqueza moral é lógico que é pecado. Aqui na página 458, o último parágrafo, fala sobre isso. Diz assim, ó, a fraqueza de Zedequias foi um pecado pelo qual ele pagou terrível preço. Aí diz como o inimigo faz, né? O inimigo vem como uma avalanche irresistível e devasta a cidade toda. O exército hebreu
os exércitos hebreus fugiram em confusão. A nação foi conquistada, Zedequias foi feito prisioneiro, e você acabou de dizer, os meninos até comentaram, né? Veio seus filhos mortos, os olhos, né, vazados, depois morre em cativeiro. E miseravelmente a Bíblia fala, né? Miserável, é que Morreu miseravelmente em É Babilônia. assim que Satanás faz, né? O final do pecado não é só a morte, né? O salário do pecado é miséria e morte. Isso. O que eu acho muito bonito é a atitude de Jeremias, mesmo passando por caminhos difíceis, por provas, foi ferido, foi preso. Jeremias continuou falando a verdade. Jeremias era um profeta verdadeiro, era um mensageiro verdadeiro. E aqui no capítulo 38, fala a atitude dos homens quando ele falou a verdade, né, que seriam destruídos. E aí os homens falaram assim: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade. E ali eles ficaram irados com Jeremias, porque Jeremias não falou a verdade e disse que iria acontecer uma guerra. Então eles ficaram com raiva. Nós vemos aqui que quando a verdade é dita, ela é odiada pelas pessoas. Mas Jeremias, ele mantinha a sua posição de um mensageiro verdadeiro. E ele falava, mesmo passando por essa dificuldade. E aqui no capítulo, na página 457, no último capítulo, no último parágrafo, diz assim: com lágrimas, Jeremias suplicou a Zedequias para que se salvassem, bem como a seu povo. Com angústia de espírito, assegurou-lhes que, a menos que ela aceitasse o conselho de Deus, ele não escaparia com vida, e todas as suas posses cairiam nas mãos dos babilônios. Nós vemos aqui um verdadeiro mensageiro que chora, que ora, que fala a verdade, que busca aqueles não apenas reprovando com raiva, mas com amor e com orações e súplicas. Agora, olha só. Nós vamos encontrar, já sabemos que Zedequias era um fraco, um covarde, né, um medroso, mas e se ele se tivesse feito o contrário? Se ele tivesse confiado, se ele tivesse pelo menos agido de modo corajoso, o que teria acontecido, Lucas? Com certeza teria acontecido tudo diferente, né? Que era o que Deus queria que acontecesse. E aqui no parágrafo do livro Profetas e Reis, que inicia-se assim, ó: se Zedequias se tivesse portado corajosamente e declarado o que cria nas palavras do profeta Jeremias, já cumpridas pela metade, que desolação teria sido evitada. Isso mesmo. Aí, o que ele ganharia com isso? Olha aqui o que diz o próximo parágrafo. Então o povo teria respeitado seu corajoso espírito, e os que estavam vacilando entre a fé e a incredulidade teriam tomado firme posição ao lado do direito. O próprio destemor e justiça de sua conduta teriam inspirado a seus súditos admiração e lealdade. Ele teria alcançado amplo apoio, e Judá teria sido poupado dos inauditos ais da carnificina, da fome e do fogo. Se ele tão somente tivesse se portado corajosamente, ganharia respeito das outras nações, a própria nação, né, de Babilônia teria respeitado, porque olha só o que acontece depois com Joaquim. Depois de 37 anos de cativeiro, aí o rei Evil-Merodach, ele chega e diz assim, rei de Babilônia, né? Esse rei é o rei de Judá, está preso aí tantos anos. Não, traz ele para cá, ele vai comer agora na nossa mesa aqui. E ele teve um final de vida digno, não é digno de um rei. Isso. Ele era tratado como um rei. Isso aí já, né, o rei Joaquim que foi preso, que foi filho de Jeoaquim. Isso. Agora, Zedequias, por orgulho, covarde, porque não quis ouvir a voz do Senhor. Se ele tivesse se comportado um pouquinho melhor, né, diante dos juízos que o Senhor Deus estava lançando sobre aquela nação, ele teria evitado esse final aqui triste, carnificina, fome e fogo. Tudo isso o povo passou por causa do orgulho do rei. Isso né? mesmo. Aliás, o pecado do povo também, né? Mas o rei teria, se tivesse se portado diante de Deus como um rei de verdade... Ele era a base principal, né, do reino. Isso mesmo. Que dava as ordens e comandava todas as coisas. O que eu achei muito interessante é que, por cerca de 3 vezes, Zedequias buscou saber qual que era a mensagem de Deus por meio do profeta Jeremias. Contudo, Jeremias revelou de maneira fiel a mensagem, mas Zedequias não quis colocar em prática a mensagem e o ensinamento que ele havia recebido. Isso me mostra o quê? Até certo ponto, Zedequias acreditava em Deus, mas ele não quis colocar em prática as mensagens e os ensinamentos de Deus. O que eu tiro de conclusão para a minha vida? Não adianta eu só crer em Deus, eu devo colocar em prática as mensagens de Deus.
Caso contrário, eu vou estar seguindo os passos de Zedequias e isso vai me levar à morte, destruição e vergonha. Vamos então concluir, Lucas. Isso. Estudo tão bom, tão rico, né? Nós poderíamos estar aqui falando sobre muitas coisas, mas os parágrafos finais que vem trazendo exatamente, né, a sorte do povo, né, de Judá, como isso iria acontecer, o cativeiro, o Senhor Deus pedindo, né, lembra-te, né, do Senhor, não endureça tanto o seu coração assim, vai fazendo um contraste entre Zedequias e Jeremias, né? Um rei covarde, um rei fraco, mas um profeta que, apesar de ser sensível, aparentemente fraco, ele depositou toda a fé, né? E aqui o texto traz uma expressão muito bonita, fé absoluta em Deus, né? Fé absoluta nos propósitos eternos de Deus. E eu gostaria que você lesse, se você encontrou aí, aqui depois desse texto aqui de Jeremias 14, a fé absoluta do profeta. Leia para a gente, o pessoal de casa também acompanhar, página 461 e no seu livro 235. Isso. Diz assim: a fé absoluta do profeta no eterno propósito de Deus de fazer que da confusão surgisse ordem e de demonstrar às nações da terra e a todo o universo seus atributos de justiça e amor, levou agora a suplicar confiantemente em favor daqueles que tornassem do mal para a justiça. Isso mesmo, o apelo é, deixem o mal, né? Abandonem o mal, voltem-se para Deus. E os versos que nós vamos encontrar logo em seguida, né? Eu vou apenas ler um deles, que diz aqui, o último parágrafo, o penúltimo diz assim: lembra-te, Senhor, dos que nos têm sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas aos forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades, servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Por isso desmaiou nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. E aí o último parágrafo diz assim: tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração, porque tu esquecerias de nós para sempre, porque nos desampararias por tanto tempo. Converte-nos, Senhor, a ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém. Que apelo, né? Que apelo. Você gostaria de fazer um apelo também para os nossos irmãos, para o pessoal de casa? Gostaria sim, de que Jeremias ele tinha a esperança de que a história do povo de Deus não terminaria assim. O povo passaria apenas 70 anos em Babilônia, mas depois Deus os traria de volta e teve uma promessa de restauração. Da mesma forma é para com a nossa vida. Talvez a sua vida esteja completamente desmoronando, arruinada, mas saiba que Deus ele quer transformar isso em algo novo. Ele quer restaurar a sua vida, a minha vida, e quer nos ajudar a obedecermos a Ele, porque obedecer a Deus é a melhor coisa que você e eu podemos fazer. Obedeça ao Senhor, siga a sua palavra, escute o que Ele diz para você, e você será muito feliz e não sofrerá tanto. Isso mesmo, não, evitar maior dano, né? Louvado seja Deus. Muito obrigada, Lucas, por tua participação nesse estudo. Vamos orar ao nosso Deus, né? Pedir que essas verdades fiquem em nosso coração, né? Amém. E que nós possamos compartilhar sempre com os outros. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado dia após dia de andarmos perfeitamente em teus caminhos. Senhor, desejamos aquilo que está escrito ali na revelação, ter uma fé absoluta nos teus eternos propósitos, Senhor. Que nossa vida, todos os dias, não seja apenas arranjada, reparada, mas que seja transformada completamente pelo poder do Espírito Santo. Fortalece, Senhor Deus, os nossos propósitos, que nós sejamos verdadeiros, que não tenhamos uma fé vacilante, inconstante, mas que sejamos firmes naquilo que o Senhor nos faz crer, porque a fé vem de Ti, Senhor, e esse dom maravilhoso nós queremos que cresça cada dia mais, que aumente cada dia mais, para que também outros sejam fortalecidos. Abençoe-nos, ó Deus, com todas as sortes de bênçãos nesse dia. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olha para essa, né? Para você, Lucas, um bom dia. Bom dia, professor. Pessoal de casa, até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe.